Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, meus amados. Na manhã deste dia, ou quase já meio-dia, não é? Do último dia do ano 2019, estamos praticamente já na virada do ano. E, meus irmãos, nós sabemos que esse tempo é um tempo, meus irmãos, em que as pessoas, por desejarem começar o novo ano em êxito, não é? Em vitória, em tanta coisa, buscam, meus irmãos, muitos amuletos, sortilégios para exatamente buscando, né, sorte, buscando ter um ano de conquista, de vitórias. Porém, meus irmãos, algumas pessoas, até se dizendo cristãos, buscam, né, uma palavra profética. E eu, nessa oportunidade, quero vos dar uma palavra profética. A palavra profética que vos trago é esta: a maior profecia de todas, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é? A palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, para cada um de nós, que observando o que está escrito e seguindo seus conselhos, mandamentos, estatutos e decretos, com certeza teremos um ano sumamente abençoados por Deus. Queridos, quero ler um texto para a nossa meditação, para a reflexão de hoje. E a reflexão de hoje é exatamente, né, como começar o novo ano. Como devemos começar o novo ano? O que devemos fazer para que tenhamos um ano abençoado por Deus? Veja bem, meus irmãos, Paulo escrevendo a igreja de Éfeso, né, ou para a igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 15 ao versículo 20, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, pensando nisto, né, nesse tema, né, como começar o novo ano? Meus amados, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos dá aqui as diretrizes. E primeiro, né, como vamos começar este novo ano? Devemos começar com cuidado, com a maneira que nós andamos, né? Com a maneira que nós andamos. Nós não sejamos, meus irmãos, insensatos, mas que sejamos prudentes. O texto diz claramente: vede prudentemente como andais, né? Ou seja, o cuidado com o nosso andar. Esse andar é como nós vivemos. E se queremos ter um ano abençoado, como nós devemos andar, como nós devemos proceder, como nós devemos viver? Devemos viver como pessoas que conhecem a Deus, que conhecem as Escrituras, e não como as demais pessoas que não conhecem. Isto fala de viver com integridade em todas as áreas da nossa vida, em tudo quanto nós vamos fazer. Que tudo que nós vamos fazer possam se dizer as claras e possa Deus ser glorificado em todas elas. É isso que Paulo precisamente está dizendo. Nós devemos ter cuidado como nós devemos andar, não é? O apóstolo Paulo, escrevendo a Filipenses, no capítulo 3, ele diz também que nós devemos, meus irmãos, eu vou ler o texto para a nossa edificação, capítulo 3, versículo 13, diz: irmãos, quanto a mim, não julgo haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Logo, esse andar prudentemente, meus irmãos, nos ensina que nós devemos, meus irmãos, andar esquecendo o que fica para trás, não é? Ou seja, seguro esse ano que passou, houve coisas que nós não concluímos, houve tarefa que nós não concluímos, estudo que nós não terminamos,
e uma série de atividades e coisas, e até mesmo sonhos que não foram logrados, que não foram alcançados. Porém, meus irmãos, devemos deixar para trás, deixar tudo isso para trás e aproveitar esse novo ano, né, com ímpeto para fazer, como diz o escritor Salomão em Eclesiastes, né, tudo que vem à mão fazer, faze conforme as tuas forças. Louvado seja o nome do Senhor. Então, já dizia um pensador o seguinte, eu até aqui escrevi, né, que nunca poderemos ter uma manhã melhor, nunca poderemos ter uma manhã melhor se hoje estamos pensando no ontem. Nosso futuro nós devemos confiar que está nas mãos de Deus. Louvado seja Deus. E é isso precisamente que Paulo faz, esquecendo nas coisas que para trás ficam. Se este ano foi um ano de frustração, foi um ano de decepções, foi um ano de metas não alcançadas, ou talvez até um ano de lágrimas, não é? Mas saiba que isto pode ser um tempo de semeadura, né? Em que você está semeando, e com lágrimas, sempre se semeiam com lágrimas, porém a colheita pode ser neste ano 2020 que estamos adentrando daqui a algumas horas, né? Pode ser o tempo de rir na sua vida que está chegando. Então é preciso andar sabiamente e andar esquecendo as coisas que para trás ficam. Até mesmo nós, como obreiros do Senhor, a Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado não pode olhar atrás. Louvado seja o nome do Senhor, né? Tem que fixar seu olhar, meus irmãos, no que Deus tem à frente, e com certeza Deus, aleluia, está abrindo uma porta de oportunidades, né? De um novo ano que está chegando, a que muitas coisas sejam realizadas, concluídas, alcançadas para a honra e a glória do nome dele. Mas em primeiro lugar, devemos aprender, meus irmãos, ter cuidado com o nosso andar, para que andemos como pessoas prudentes. Segundo, meus irmãos, aproveitando as oportunidades, não é? Aproveitando as oportunidades, aproveitando o tempo que o Senhor nos dá. O versículo diz o seguinte, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, devemos saber aproveitar as oportunidades. O escritor Salomão, escrevendo Eclesiastes, diz, no capítulo 9, que a oportunidade e o tempo são dados a todos, né? A ocasião a todos indistintamente. Então, com certeza, meus irmãos, devemos discernir e devemos saber administrar bem o tempo. Os dias são maus, mas mesmo em dias maus, Deus coloca diante de nós, se abre portas de oportunidades, não é? De crescimento, até mesmo as coisas que acontecem em nossa vida, que nos causa frustração, e às vezes em derrotas, né? Aparentemente, elas nos trazem grandes vitórias em crescimento, em intimidade com Deus, em amadurecimento, louvado seja o nome do Senhor, em que, meus irmãos, nós aproveitamos, né? O tempo, administrando bem o tempo, nós podemos, meus irmãos, com certeza aproveitar as oportunidades que Deus coloca diante de cada um de nós. E eu quero, meus irmãos, dizer que com certeza, aleluia, Deus tem nova oportunidade para a sua vida, né? Terceiro ponto, meus irmãos, nunca haja por impulso, mas busque a direção de Deus. O versículo nos diz, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Insensato é alguém que age por impulso, que não pensa, que não racionaliza, não é? Alguém em uma frase diz, consulte sempre o seu travesseiro antes de tomar uma decisão, mas nós como cristãos não vamos consultar travesseiro. Nós como cristãos vamos consultar ao nosso Deus, buscar saber qual seja a sua vontade, sabendo que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, e Deus sempre tem o melhor para nós. Portanto, quando a nossa vontade não
aleluia, a vontade de Deus se conflitar com a nossa, não é? Se não se encontram as duas e se conflitam, devemos buscar sempre a vontade de Deus e fazê-la, porque Ele sempre tem o melhor, sabendo que o não de Deus às vezes é o melhor para a nossa vida. Amém? Então, aqui ele diz, né, o texto, buscar saber qual seja a vontade do Senhor. Glória a Deus. Consultar a Deus. Não tomar atitudes ou escolhas, meus irmãos, à ligeira. Senão, consultar a Deus para que nós possamos andar, meus irmãos, de maneira que agrade ao Senhor. E andar segundo a vontade de Deus, com certeza, é sinônimo de bênção na nossa vida. Glória ao nome de Jesus. Então, Paulo nos fala sobre isto, não é? No outro ponto, meus irmãos, nunca abra mão da sobriedade. O apóstolo Paulo nos diz, não vos embriagando com vinho em quem há contenda, não é? Em que há contenda. Ao servo de Deus não convém ser contencioso, seja, meus irmãos, diretamente por palavras ou por mensagem de texto, ou por grupos, meus irmãos, que às vezes falam de mais diferentes temas e assuntos, e às vezes quantas pessoas se precipitam, não é? Se precipitam, perde a sobriedade ou o autocontrole, né? E acaba, meus irmãos, trocando mensagens ásperas, com mensagens tóxicas e coisas dessa natureza, que se pode evitar facilmente. Então, mantenha a sobriedade, não abra mão da sobriedade, né? Aqui está falando, não se entregue a vícios, não se deixe dominar. Aliás, meus irmãos, nós vemos que o vinho, aqui não dá tempo de falar disto, né? Mas nesse período, né? Desde Natal a Réveillon, muitas pessoas se dão aos excessos, né? Aos excessos tanto na comida quanto na bebida, né? Extrapola o limite, perde-se aí o autocontrole e até a moral devido a situações de vexames que se prestam, não é verdade? E nós crentes, como diz o nosso pastor, não é dado a pouco nem a muito vinho, senão que o vinho é alvoroçador e não vamos falar desse assunto aqui agora. Porém, meus irmãos, manter a sobriedade. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Paulo diz isso, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, durante esse próximo ano, esses 365 dias que virão, não é? Com certeza nós devemos buscar viver uma vida cheia do Espírito Santo, não é? Para a glória e honra do nome do Senhor. Fazendo isto, com certeza, uma vida cheia do Espírito Santo, andando no Espírito, orando no Espírito, aleluia, vivendo, meus irmãos, a vida que Deus tem planejado para nós, aleluia, será uma vida de êxito e um ano de bênção, né, e abençoado, tanto para você quanto para aqueles que lhe cercam, no nome poderoso de Jesus, amém? E para concluirmos, meus irmãos, aqui nos diz que nós devemos ser, meus irmãos, agradecidos a Deus. O versículo diz, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então que aprendemos a ser agradecidos a Deus por todos os benefícios, né? Agradecidos a Deus porque este ano 2009 começou, está concluindo, você está aí, né? Servindo a Deus, você está vivo, você está andando, caminhando com o Senhor. Quantas bênçãos Deus tem derramado na sua vida, quantos benefícios, né? E se alguém imagina que não recebeu nenhuma bênção, então conte quantas vezes bateu, né? Aí o seu coração, e cada batimento que ele dá é exatamente uma bênção que Deus está dando a você de permanecer vivo para a glória do nome dele. Então, ser agradecido, louvado seja o nome do Senhor, é exatamente o que nós devemos aprender a ser, não é? Não importando a circunstância, dar graças a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, o que nós devemos fazer. Portanto, se nós queremos começar bem um ano, comecemos assim, meus amados irmãos. Comecemos seguindo os conselhos do apóstolo Paulo, por meio da palavra de Deus, não é? Que é exatamente, aleluia, andarmos com cuidado, meus irmãos, que é aproveitar, meus irmãos, essa oportunidade, remir o tempo, que é não agir segundo impulso, mas buscar a vontade de Deus,
que é não perder a sobriedade em momento algum, mas buscar ter uma vida cheia do Espírito Santo, e que é exatamente, meus irmãos, ser agradecido a Deus por tudo, tá certo? Então, em meu nome, pastor Enéas Rodrigues, em nome da missionária Maria de Rodrigues, minha esposa, dos meus filhos Samuel e Ana Raquel, nós queremos desejar para todos vocês, meus amados irmãos, um feliz ano novo, um 2020, meus irmãos, cheio de bênção, de saúde, de paz, de prosperidade, de alegria para você, para a sua família, para você que está nos assistindo, no nome poderoso de Jesus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.